Este podcast foi viabilizado com o apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e foi gravado no Estúdio Municipal de Áudio e Música EMAN. Está começando mais um podcast Árvore Musical! Uau! E hoje estamos aqui com ela! Compositora! Mulher preta, compositora. Compositora de samba raiz. De pontos de umbanda. Raquel Ribeiro! Raquel Ribeiro, bem-vinda, Raquel Ribeiro! Obrigado, gente. Boa noite para todos que gostam de samba raiz, de música. Eu sou uma mulher extremamente musical, uma mulher preta, que tem a cor preta, independente da cor, que muita gente tem alma preta. Mas eu me intitulo como uma sambista, uma cantora. Tento me colocar nessa posição. Eu sei que Mogi tem muitas pessoas boas de samba, muitos compositores bons, mas eu tô tentando me encaixar aí neles. Composições lindíssimas. Vamos ficar muito felizes de ver aqui sua árvore musical. Vamos à minha árvore, então. Seja muito bem-vinda, Raquel. Muito obrigada. Eu agradeço a recepção. Legal. E aí, o nosso podcast, para o nosso ouvinte que já conhece, ele faz a analogia do compositor com uma árvore, a árvore musical da Raquel Ribeiro. E a gente começa perguntando pela semente. O seu momento semente, né? Quando você viu... Quando você viu germinar em você esse espírito musical, essa coisa de ser compositora, inventar canções, cantarolar, desde lá da época da infância. Eu acho que eu me vi como compositora ligada extremamente na música com o meu pai. O meu pai era um homem muito gentil, muito doce, apesar de ser militar, muito músico. Tocava um violão e a gente saía para os bares, para os botecos, eu ia junto, eu acabei pegando gosto. Eu acho que a música vem do meu pai. A minha semente é meu pai. Samba. Isso com qual idade? Seu pai ia para os botecos? Uns 8, 9 anos. Você acompanhava Acompanhava ele. Era uma roda de amigos, né? Todo mundo era amigo de todo mundo. A gente morava em Ribeirão Pires. E a gente tem muitos amigos lá. Depois que a gente veio morar aqui para Mogi. Mas eu acho que a minha semente se dá lá. Bem lá atrás. Pequenininha, junto com o pai. O pai tocava um violão, a gente cantava Benito de Paula, cantava muita coisa raiz. E eu acho que o meu momento que germinou ali a semente, eu acho que foi com o papai. Que legal. Então, já que a gente está falando de raiz, depois que essa semente germina, ela começa a enraizar, né? E aí, esse momento da sua árvore musical é quando você revela quais são as suas raízes, quais são as suas referências primordiais, assim, quais são as suas principais referências, ídolos, artísticos ou pessoas que foram fundamentais nessa germinação toda e nesse crescimento da sua árvore. Também pode ser da família, pode ser artista, pode ser o que for. Eu acho que pelo fato da gente gostar muito de música, tem muita semente por aí, né? Aqui em Mogi, por exemplo, eu achei muitos artistas bons, maravilhosos, né? Tem o Seu Eurico, que é maravilhoso. Tem o Rabicho, tem a Lívia Barros. Eu sou de uma família de músicos, realmente. Eu tenho a Fabiana, que é minha irmã, que é uma exímia pandeirista, muito boa. E tem o papai que tocava violão, que não tá mais com a gente. A minha mãe era uma mulher muito musical também, sabe? Sabe aquela mãe que você cresce e ela tá lá na pia, lavando louça, mas tá cantando? A minha avó também. Então a música, ela sempre se faz presente de alguma maneira. Eu tenho ídolos, claro, né? Dona Ivone Lara, Elza Soares. Gosto demais de ouvir Clara Nunes, né? Mas a música é a representação. Muitas vezes você vai no lugar e você vê uma pessoa cantando que nem é tão famosa, mas aquilo te encanta. Às vezes um calouro cantando uma música que você conhece e aquele calouro parece que você entende melhor as palavras, né? Entra mais dentro de você a música. Mas eu gosto muito de música e referências é o que não falta. Até aqui em Mogi também.
muitos músicos maravilhosos. Lá naquela época da germinação da sua semente que você falou, lá da sua infância. Quem que foram essas principais referências lá na raiz mesmo? De música, Benito de Paula. Sabe aquela festa que você ia de família, Natal e Ano Novo, e tinha aquela mesa cheia de comida? Sempre tocava o Benito de Paula. Sempre tinha, sabe? Sempre tinha um... Ninguém sabe a mágoa que faz no peito. Quem me vê sorrir desse jeito, nem sequer sabe da minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida. Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar. Então, acho que sempre tem uma música. Eu acho que a vida da gente, a semente, o começo, a raiz, as flores, os frutos, sempre tem música. Eu sou uma mulher muito musical. Eu acordo 4h30 da manhã para trabalhar cantando. Nossa, que maravilha. E eu trabalho de operadora no supermercado e todo mundo... É a Raquel que tá cantando. Raquel, você tava de férias um mês, ninguém cantou aqui. Então e sempre me apresento também, não tenho problema não. Vamos cantar? Vamos. Hoje é dia da consciência negra, vamos cantar? Vamos. Pego o microfone, canto, anuncio, sem problema nenhum. Mas eu gosto demais de música. Eu fico imaginando como seria um mundo sem música. Eu acho que nem seria, né? Eu acho que não seria. Eu tenho uma opinião de que não seria. Eu me identifico na música dessa maneira. Sempre você lembra de alguma coisa e a música tá como uma trilha sonora de uma novela. Tá sempre ligada em você. Não tem como você lembrar. Até em situações difíceis, eu procuro cantar. Eu perdi um tio e ele gostava da Roberta Miranda. E eu pedi licença para meus primos, que são evangélicos, e pedi para cantar para ele. Cantei numa boa, que ele gostava, e fui embora para casa em paz. Então eu acho que sempre tem uma maneira de você homenagear alguém com música. Eu cantei também no enterro da minha avó. Cantei no do meu pai também, para Ogum, também, né? Ele era filho de Ogum? Meu pai era filho de Ogum. Você também? Eu também sou filha de Ogum e de Iemanjá. E apesar de ser uma cantiga um pouco que remete à tristeza, mas eu acho que ficou muito legal. Eu homenageei ele dessa forma. Ogum de Lê, não me deixa sofrer tanto assim. Quando eu morrer, que eu passar pela Aruanda, quero ver Ogum saravar os filhos de Umbanda. Mas quando eu morrer, que eu passar pela Aruanda, quero ver Ogum saravar os filhos de Umbanda. Que beleza. Aí eu homenageei o papai dessa forma. Então, para mim, a música está nos bons momentos, nos mais tristes, nos mais ou menos, no carnaval, que eu adoro, numa roda de samba, num pagode, no lugar chique, no boteco. O melhor samba que existe no mundo é o que é feito no boteco. Você chega, um pega o instrumento, outro também pega, e no fim dá tudo certo. Uma coisa sem ensaio, ela é maravilhosa. Eu canto o que eu quero, ela canta, você canta o que você quer. O que você gosta de tocar? Aí eu toco um pouquinho de pandeiro. Mas a gente toca... Eu toco pandeiro, eu toco um pouquinho de chocalho. Mais instrumentos de percussão. Mas um bom violão, como o do seu Eurico, meu Deus, você canta qualquer coisa. Você vira artista. E sai acompanhando qualquer um também. Oh, ele é divino. Divino e maravilhoso. É a lenda mogiana. É a lenda mogiana. Queremos o seu Eurico no nosso podcast. Com certeza, com certeza. Com a graça de Deus, a gente vai trazer ele aqui. O seu Eurico é iluminado. Toca um violão que você fala, caramba. E tem os outros amigos também que são maravilhosos. A Lívia, a Elô, que toca um violão divino. A Juliana, que toca piano. Muito boa, que é gente da melhor qualidade. Aí fica fácil cantar. Você só chega e canta. Minha amiga Elciene também, canta em escola de samba.
A Elci é muito boa, me ajudou muito, me ajudou a cantar em escola de samba. Eu tive um pouquinho de vivência em escola também. Sempre um aprendizado muito bom. O mestre André Ricardo, que eu aprendi muito com ele, que também é um bamba de samba de São Paulo. E assim a gente vai levando, mas sempre com música. Maravilha. Então, seguimos para o teu tronco, para a sua constituição profissional, né? Então, eu te pergunto, como está sendo a construção da sua carreira? E como superar os obstáculos do caminho, né, na construção? Qual que é a motivação, o propósito, né, que te guia nessa jornada? Eu sou guiada, na verdade, pelos meus orixás, pelos meus guias e pela coragem. Eu acho que ser artista é muito difícil, né? Você estabelecer alguma coisa que se conecte com você e mostrar isso para as pessoas, né? Eu tô disposta sempre a tudo. Se você me chamar, ó, Raquel, vamos cantar no casamento? Vamos embora. Ó, Raquel, vamos cantar em tal lugar? Vamos embora. E eu acho que, às vezes, existe um preconceito com as mulheres, né? No samba, numa roda de samba. Existe sempre aquele que vai dar uma torcidinha no nariz, mas eu acho que você tem que ir lá encarar. Eu acho que as mulheres que eu tenho como exemplo são bem corajosas, são mulheres... eu tenho uma referência muito grande também, Raquel Tobias, que é maravilhosa, uma pretona linda, que canta com vozeirão, sabe? Que é um exemplo. E a minha carreira, eu me miro nessas mulheres, no exemplo delas, na força de vontade de construir alguma coisa boa, né? De quando vim morar aqui em Mogi não conhecia ninguém e hoje conheço um monte de bons artistas, de boas pessoas. Eu não sei se eu espero uma carreira, mas eu espero poder cantar. Cantar me faz feliz. Me deixa me torna uma pessoa melhor. E aí eu canto no terreiro, onde eu vou, onde eu frequento, que é uma tenda de umbanda, Caboclo Rompe Mato e Mãe Arruda, que fica pertinho da minha casa, em Brás Cubas. Tem um pai de santo maravilhoso dele, que sempre dá uma abertura pra gente, pra tudo, pra música, pra gente ensaiar, pra gente cantar. E eu não sei se eu almejo alguma coisa artisticamente, mas eu gosto de cantar. Eu gosto muito de cantar. A carreira, talvez, assim, você não pense, talvez, em ter uma carreira artística como profissão. Sim. Mas, assim, a carreira aqui também pode estar compreendida, a sua árvore, o tronco da sua árvore musical. Porque você, independente se você ganha dinheiro com isso ou não, verdade. Você tem uma árvore musical que tem um tronco, né? Tem um tronco. Que você se sustenta e continua, senão você não estaria aqui. Exatamente. Não seria indicado pelo Rui Ponciano, né? Meu Deus, que homem maravilhoso. Pelo Rabicho, né? Que homem maravilhoso, Rui Ponciano. E eu nunca dei um abraço nele. A gente, acho que começou a ter uma afinidade dele curtir as minhas músicas, que são, né, uma grande maioria samba e as músicas de umbanda para os orixás. E aí eu me identifiquei automaticamente com ele e esse círculo de amigos é todo mundo um ligado ao outro. E eu acho que eu acabei também estou no meio desse círculo de amigos maravilhosos. E o Rui é um deles. Fiquei muito honrada, muito feliz de ser chamada para esse podcast de vocês, indicada por um gênio, um gênio mogiano, maravilhoso, uma referência linda. Padrinho, né? Um padrinho, ele falou, não, a Raquel é boa. Eu não sei se eu tô com essa bola toda, não. Mas se ele falou, eu devo ser. Você já tá cantando, já. Mas aí, o legal, assim, você falando que nunca deu um abraço nele, é porque vem de uma relação virtual também, né? Virtual, então, muitos amigos, muitas pessoas de música, eu conheci virtualmente por causa da pandemia, né? Que eu acho que afastou todo mundo. Ninguém podia abraçar ninguém, ninguém podia tocar ninguém, né? ninguém loucura, podia né? sentir ninguém, né? Era aquela coisa distante e a gente de máscara, que eu achava horrível, né? Horrível. E então houve aquela distância. Eu acho que o mundo virtual uniu as pessoas. Um via o trabalho do outro, um curtia o outro. E mesmo que em casa, você tocava um pandeiro,
você fazia um samba, Maravilhoso. mesmo que fosse, né, em menos escala. E aí eu acho que ele acabou me conhecendo, que eu agradeço muito. Mas E aí tinha essa coisa de gravar e postar nas redes sociais. Eu fazer tenho live. ainda isso. A gente fez umas lives de samba em casa, reuniu todo mundo. Fabiana Ribeiro, que é minha irmã, que toca pandeiro. O Matheus, que é meu sobrinho, que também é sambista, que faz parte do grupo 10 Entrosados. A Elce, que está sempre com a gente. Uns amigos que tocam e cantam, e a gente se reunia. Era uma maneira, pelo menos, da gente estar junto, cantando, né? Espantando a tristeza, porque foi uma tristeza danada essa pandemia. Foi uma dor, A gente ligava a televisão e só ouvia falar de coisas tristes, né? De muitas perdas. Quem não perdeu nenhum parente diretamente, perdeu amigos, né? A gente só ficava sabendo. Não teve nenhum momento de poder se despedir dessas pessoas que você tanto gostava, ou amigos, ou parentes. Era uma coisa distante. Então a gente se uniu para fazer algumas lives. Eu sempre coloco as minhas músicas lá. Quando vem inspiração, a gente liga lá e põe. Quem quiser curte, põe um comentário lá. E acho que com a maioria dessas músicas foi que eu acabei achando todas essas pessoas maravilhosas, e o Rui está entre uma delas. A gente começou a pesquisa para esse podcast, esses primeiros 10 podcasts. Agora a gente está gravando o 10º, né? Só que a gente não sabe a ordem que a gente vai apresentar os episódios. Mas esse podcast, essa primeira temporada do Árvore Musical... Parceria com o EBAN. Parceria com o EBAN, né? Contemplado aqui com o edital da Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes. Foi para trazer realmente compositores mogianos, com significância, como compositor mogiano. E você foi indicada. Pelo Rui Poiciano, hein, gente? Rui Poiciano, Não é reconhecida. qualquer um. Não é Bicho. brinquedo. Depois a gente escuta comentou com o o Rabicho, podcast ele dele, também reconheceu fantástico. você como compositora. Então, Figura. essa coisa da carreira, do tronco, é muito isso, sabe? Essa coisa assim... Você tem uma força, porque você compõe. Uma formação, você tem uma né? força de composição, exatamente. Sim, De tem. influência, né? Tem. De influência. De presença, né? inspirar. Minha De marcar influência. presença. Marcando presença. A própria indicada. presença aqui, né? A força dessa pessoa. Pois é. Meu Deus. E eu só tenho a agradecer, né? Por vocês e pela essa indicação que eu fiquei lisonjeada. O Rui Poiciano não é qualquer um. Mas se a minha memória não me falha, eu fui num concurso em Sabaúna de marchinhas e ele estava se apresentando lá. Eu estava como jurada e só ouvi de longe. Votei nele, que a música dele era maravilhosa. Mas é uma força também, né? Que eu acho que a força de um preenche o outro. Ajuda você a caminhar, né? Eu acho que a gente nunca deve se ver em nenhum tipo de circunstância como opositor, mas como um que coloca a mão pro outro ir mais alto, e aí vai todo mundo indo. Eu ligo o samba e as músicas bem por esse lado. Eu acho que um pode ajudar o outro, um deve ajudar o outro. E um deve falar bem. É tão bom falar bem de alguém, sabe? Dessa minha raiz, né? Que tenho irmãs, que tenho pessoas ligadas à música. Eu tenho uma irmã que é cristã, que canta também, né? E aí... Tá no sangue, né? todo mundo se respeita numa boa, né? Eu canto a minha macumba, ela canta os hinos dela, e quando tem uma situação ruim, todo mundo se une para um ajudar o outro. Eu acho que é isso. Mas tem música no meio. Sempre com música. Sempre né? com música. E muito feliz, assim, porque eu falei pro Rui, falei assim, Rui, a gente precisa de mais mulher, né? Quando a gente encontrou ele patinando no parque, eu falei, Rui, a gente precisa de mais mulher compositora. Quem que você acha? Foi aí que ele lembrou da Raquel, por essa presença. Maravilha, seu tronco tá... E aproveitando até nisso, né? A tua construção musical, você desenvolveu isso a partir do contato com a música sozinha, ou você estudou também algo, você teve professores dentro dessa, você teve esse aprofundamento de estudo O primeiro também? professor é o pai ali nos botecos aos além 8 dessa anos. Né? conexão Professor número orgânica, 1. né, familiar. Eu tenho
um professor para me citar, muito importante, que se chama Dani Dias. Que legal. O Dani. Terra de almofada. Ele, lindo, né? Queridíssimo. Ele e a esposa dele, maravilhosos. Como eu trabalho em César de Souza, eu ouvi uma pessoa e outra falando que tinha a JPS em César de Souza, que é uma escola de música que ensina música e balé pro pessoal, hip hop, um monte de coisa. E eu me enchi de coragem e fui até lá. Arrumei um monte de amigos lá. E lá, esse professor chamado Dani Dias virou para mim e falou assim: eu vou te dar um poema e você transforma isso para mim numa valsa. Eu, caramba, valsa. Eu falei: pode pegar seu papel aí, eu não sou compositora, não. Ele: não, você é. Eu falei: não, só não, tá enganado. Não, pode pegar, não. Transforma. E eu e uma menina chamada Jéssica, amiga também da escola, pegou o violão e nós conseguimos transformar um poema em valsa. Que legal. Para o show que ele ia fazer no Teatro Municipal. E aí eu falei: caramba, eu consegui compor. Aí acendeu uma luzinha assim e falei... Quantos anos você tinha? Não, não foi... foi há pouco tempo atrás. E eu consegui fazer essa criação. Falei: caramba, não é que ele tinha razão. Eu consigo compor. Mas aí junto veio, igual eu falei uma vez para vocês, a minha mediunidade na minha casa de Umbanda, que é muito importante para mim. Aí veio a música junto, as composições dos pontos, dos orixás, né, de Iemanjá, de Ogum, Yansan, Xangô. E aí eu falei: caramba, eu consigo compor. E aí a música veio assim de uma maneira que eu também não consigo explicar, talvez por causa da mediunidade. Canalizar. Sim, Né? sim. Ela vem assim de uma maneira muito simples e chega até mim de uma maneira muito boa. Um canal musical, chega a Quase que música, um né? Chega a música, mas ela vem, Legal. sabe? Com a maneira de cantar, com a maneira de que tem que ser tocada, a composição, a melodia, vem tudo junto. Legal, Raquel. Então, vou aproveitar aqui a deixa, né? Eu acho que você já falou um pouquinho dessa etapa aqui, que é a Copa. A gente vai começar pelos primeiros galhos, as primeiras folhinhas ali que estão aparecendo. Acho que você falou um pouquinho desse reconhecimento virtual no período de pandemia e que você vem fazendo. Mas acho que também tem essa questão do como vem esse reconhecimento como alguém que é compositora de pontos de Umbanda. A gente queria que você falasse um pouquinho dos galhos e louros, assim, desse processo, né? Quando o pessoal começa a te reconhecer como aquela ali, a Raquel, a compositora ali do terreiro, a compositora do samba, a compositora da internet. Então, esse reconhecimento, ele surge assim naturalmente, né? Eu acho que ele vai acontecendo de eu ir numa roda de samba e a pessoa falar assim: ó, vamos chamar aquela menina, como que é o nome dela? Raquel Ribeiro. Raquel Ribeiro, né? É simples e eu me intitulo uma cantora, hoje em dia já compositora, eu já me aceito como uma compositora. E eu acho que essas pequenas folhas foram surgindo aos poucos, né? Lá em cima, uma mais verdinha, outra mais clarinha, mas eu acho que vai apontando aos poucos. Nas rodas de samba mesmo, nos lugares onde essa música acontece, né? Onde essa música acontece. Eu já consigo ser reconhecida como uma cantora de samba, né? E que, na maioria das vezes, canta pontos, canta músicas ligadas a orixás, né? Eu digo popularmente, adoro cantar macumba. Que O pessoal tem muito preconceito, né? Então, eu acho que... Com macumba, né? Mas é um preconceito bobo, né? É um preconceito que você aprende a entender quando você escuta uma música bonita, né? Quando a gente escuta uma Clara Nunes, né? E a gente aprende tudo. Eu vou me banhar de manjericão, vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão e vou voltar lá pro meu congado. Então,
eu acho que existiu uma década, não sei, antigamente, década de 70, que tinha muito preconceito com as músicas, né? Mas elas explodiram também nessa época, Sim. né? Músicas ligadas a orixás, a pontos, e muita gente começou a cantar. E eu acho que isso talvez seja a minha motivação maior para levar avante essa bandeira. E não de uma maneira pretensiosa ou preconceituosa. Eu sou uma boa macumbeira. Me intitulo assim também. Mulher preta e macumbeira. É verdade, você tinha escrito isso, né? É verdade. Mulher preta e macumbeira. Maravilha. Nessa árvore, então, que tem esses primeiros desdobramentos, né? Desse reconhecimento, quando as pessoas que você convive começam a perceber e reconhecer, e você começa a fazer, né? Ser vista e fazer parte, porque você tá trazendo, né? Essa árvore tá já com os galhos, já tá com as suas folhas, né? Chega uma hora que floresce. Que as flores começam a desabrochar, né? E a beleza da sua árvore começa a ficar muito evidente, ela fica evidente. A gente pergunta, esse momento, que você poderia dizer que poderia ter sido um momento assim que você se percebeu florescida enquanto sua árvore musical? Eu acho que na criação das músicas mesmo. Quando eu comecei a compor as músicas e a me mostrar como artista, ser reconhecida como uma cantora de samba ou de pontos de umbanda, de candomblé, para os orixás, eu acho que esse reconhecimento, acho que bateu em mim e ficou. Então eu acho que talvez essas folhas sejam isso, talvez essa flor seja isso. Quando eu compus algum, eu fiquei assim maravilhado, eu falei assim, caramba, fui eu que fiz. Emocionou. E aí talvez seja a minha... todas essas músicas sejam as minhas flores. São? Sabe quando vai saltando para fora? Quando você vê uma árvore, e aí você olha lá no alto tem uma flor, floresceu lá, tá chegando a primavera. E são as músicas. Sim, todas as minhas flores são as minhas músicas. As floradas. Aí você olha, tá tudo florido, te dá um orgulho danado, uma coisa legal aqui dentro, uma coisa boa. E aí tem outras floradas em momentos da vida, né? Sim, tem outras. Eu já em junho, né? Junho, julho, as festas juninas, eu me compus um forró, um shot. E aí, sentei com meu filho e compus um rap. Falei, Que barato. meu filho, Diego, é compositor também, ele. A gente estava achando que era só samba, mas já apareceu valsa, então, forró. Mas até então eu não sabia que eu ia florescer tanto, entendeu? Mas aí você se vê nessa situação. A semana passada eu consegui compor uma música sertaneja. Olha só. Mas aquele sertanejo, sabe aquele sertanejo? Mais raiz. Milionários é Rico? Que E deu certo. E eu falei, caramba, dá pra meu cantar marido um pedacinho, uma palhinha. do sertanejo recém-feito. Sofrido está meu coração, não sei o que eu vou fazer. Uma coisa mais ou menos que vai por essa vertente. Mas é muito legal você florescer para outros lados, né? O shot também ficou muito bom. É legal que mostra a sua versatilidade. Então, né? tô aprendendo. Tá acontecendo. Ô morena bonita, de fulô no cabelo, do cangote cheiroso, do chamego gostoso, que só você tem. Não me deixa assim, tão esperançoso.
sem saber se um dia eu vou te ver de novo e fazer amor gostoso como a gente fez. Vamos dançar um shot bem agarradinho, coladinho como se nós dois fosse um só. Não me deixa assim, sem ter o seu carinho, tão sozinho, jogadinho ali no Caritó. Que lindo. É noite de São João, o céu tá estrelado e o balão já vai subindo, colorido, iluminado, sem ter direção. E o mesmo eu digo desse apaixonado que bate dentro do peito tão descompassado e diz que é meu coração. Nossa, Uau. que coisa linda. Nossa. Possa ser gravado, né? Que musicalidade. E aí você vai começando a entender. Então eu acho que eu estou florescendo para outros lados Também. né? E é tudo música, né? Eu me lembro de uma vez ter visto o filme do Cazuza e ele discutindo com o Frejá, porque o Cazuza tinha cantado As Rosas Não Falam, né? E o Frejá falou, mas não é rock, mas é música. É isso aí, me deixa livre, né? Sou Me livre. Então, deixa eu ir para onde eu quiser, né? Uhum. No rock, no samba, no pagode. Né, Eu acho Cartola é que incrível, né? eu acho que tem sol para todo mundo, né? Para tudo florescer, para todas as árvores florescerem, em todos os sentidos. E eu fiquei muito orgulhosa de ter feito esse shot. Nunca tinha pensado em fazer uma música assim, né? E aí a sertaneja ficou legal também, viu? Dá para você... Ficou bem parecida com... Como é que eu posso falar? Uma guarânia. Maguarânia? Uma guarânia. Guarânia, música É uma batida. paraguaia, né? Uma música, né? Lá vai uma chalana, bem longe se Esse é vai. Maguarânia. Tchan, 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 tchan. Como o Milionários é Rico também. As músicas deles vão para uma vertente de uma guarânia, né? Que, se eu não estiver enganado, nem falando besteira, vai para o lado de uma música mais batida, mexicana. Uma música mais, né? E nesse momento flores da árvore, né? Flores. Que você tá falando do seu florescimento. A gente quer saber de você sobre a música que você sentiu, assim, de trazer especialmente para esse encontro. Como foi o processo de inspiração da composição dessa música, especificamente mais detalhado dessa música, qual é essa música, e depois, mais pra frente, a gente vai desfrutar dela, ainda não é agora. Essa música que eu ponho, assim, sempre como carro-chefe, que eu acho que tem uma força muito grande, é a composição que eu fiz para Ogum mesmo. Eu fui convidada por umas pessoas de Mogi, que são do Axé Mogi e tal, para cantar na caminhada de Ogum. Então eu fui na caminhada de Ogum e cantei esta específica música. Então eu acho que talvez no meu ramalhete de flores ela seja a mais vistosa, na minha opinião, né? Porque ela tem uma força, né? E a criação dela se deu justamente dentro do terreiro. Quando eu ouvi os atabaques, eu falei, acho que dá pra gente fazer uma musiquinha aí. E aí a criação dela foi especificamente, vem da minha mediunidade dentro do terreiro, né? Eu senti muita vontade de cantar pros guias, pros orixás, pros caboclos, o povo das matas. Mas aí a inspiração principal foi Ogum mesmo. É a música que eu me identifico muito bem. Embora eu consiga cantar para todos os outros orixás. Mas Ogum é o carro-chefe, eu acho. Mas ela veio inteira? Ela veio inteira. Ela veio inteira. Ela veio de um... Como é que eu posso dizer? De um parto natural e rápido. Conexão direta, né? Conexão direta. Conexão direta com Ogum. Yes. Legal. Não, a Silvinha. Tá. Só estendendo um pouquinho essa questão, você estava falando aqui de outros processos de composição. O que mais te inspira a compor? Né? Eu sou uma mulher apaixonada pela vida.
de todas as situações, eu acho que a gente sempre tem que ver o lado bom. Situações difíceis, eu acho que ensinam a gente a caminhar mais firme, né? Mas eu acho que eu me intitulo principalmente uma mulher de muita fé. Eu não procuro perder tempo com desavenças, brigas, situações ruins. Eu acho que sempre tem um lado bom da história para contar, para ver. Eu acho que muito difícil, muito triste é quem não tem um lado bom. Quem não aprende com os difíceis e os ruins, que não são tão bons. Mas eu acho que quando amanhecer amanhã, vai amanhecer melhor do que hoje. Mais bonito, mais florido, né? Eu acho que, como a gente está falando de árvore, de cada pedacinho que forma ela, eu acho que florescer dentro da gente. A gente tem que se florescer mais. É uma maneira da gente ficar menos triste, de agredir menos as pessoas, de ser mais formal, mais amigo, de se mostrar mais solidário com todas as situações, né? De demonstrar poder fazer novos amigos e demonstrar amizade. Eu acho que se a gente fizesse isso, teria muitas coisas melhores no mundo, né? Então eu procuro me pôr sempre nessa posição de que amanhã vai ser um dia melhor do que o de hoje. Que coisa linda. Essa é a inspiração. É isso, né? Gosto muito. Gosto da vida. Gosto de estar aqui com vocês. Gosto de conhecer novas pessoas. Acho que cada um tem um pedacinho. Se tiver um pedacinho ruim, eu acho que a maioria é bom em todo mundo. Eu acredito nisso. Né? Para tudo. Para a espiritualidade, para a vida. Para a gente acordar amanhã. Para a gente pegar o ônibus amanhã e trabalhar numa boa. Para as pessoas que eu vou atender, onde eu trabalho. Eu sou operadora de caixa no supermercado. Para demonstrar um pouquinho... Eu acho que eu tenho um pouquinho de mim para dar para elas levarem que seja bom. E tem um pouquinho delas comigo também. Então eu acho que isso aí você pode levar para tudo, para todos os lugares, né? Acho que você pode olhar para uma pessoa e já gostar dela, né? Eu sou extremamente capaz de olhar para você e gostar de você, olhar para você e gostar de você, olhar para cada um de vocês e tentar fazer o meu melhor, porque eu fui criada por papai e mamãe de uma maneira muito boa, de que a gente se conecte com a vida, com a natureza, com as coisas, né? Que a gente possa acordar amanhã e olhar, poxa, o céu tá lindo, tem um sol, só agradecer. A gente está vivo, a gente saiu de uma pandemia que foi... Nossa Senhora, né? Brava, brava. E, infelizmente, muitas pessoas se deram bem com ela, né? Comercializaram banalizaram o sofrimento de muita gente, né? Muitas pessoas viram as pessoas tristes e não fizeram nada para ajudar, né? Podiam ajudar de várias maneiras. Então, a mesma pessoa que eu acho que dobra o joelho para agradecer, para pedir por alguém, eu dobro meu joelho também lá no meu congá e peço, do mesmo jeito que o cristão também, o católico, né? E a gente respeita todas as religiões e todas as formas de amor, né? Todas as formas de amor são boas. Não tem como, fulano ama ciclano, não. Ruim é guerra, ruim é medo, ruim é você andar na rua e ter medo de ser assaltado, né? Que alguém seja mal com você, se você acordou tão bem, tão legal, né? Então eu acho que a vida ela é maravilhosa. E a gente pode agradecer sempre por ela. Eu passei por tantas situações difíceis, mas a gente deixa de lado e vê o lado bom. Eu acho que sempre tem o lado bom pra gente ver. Mesmo o próprio aprendizado, né, Raquel? Sim, então, aprendizado Porque tem que tirar. ruim é uma coisa que às vezes a gente coloca assim, uma interpretação, um preconceito, né? Aquela coisa criança, não gosto de pimentão, né? Mas nunca Mas tem comeu coisas, também. que se você aprende a realmente degustar daquilo e ver o que aquilo tem para te ensinar,
O que parecia ruim, você acaba percebendo uma outra perspectiva de realidade. Às vezes você julga uma pessoa, né? Ou você julga uma atitude e você não consegue se conectar com a dor que tem ali dentro, que vai te ensinar, que te ajuda a se conectar com a sua dor, com a sua capacidade de ser compassivo e até com a sua capacidade de cortar com o que não serve também. Também, E isso com também é certeza. aprendizado e muita gratidão, né? Muita. Então, O que não dá para você e o que não serve, tem que pôr de lado e tocar o barco para frente. É tudo, né? Somos a luz na escuridão, né? Somos constantemente alunos e aprendemos muito. Somos A alunos capacidade da escuridão. maior é de aprender um com o outro, né? Exatamente. A gente está aqui para aprender. E Maravilhoso. essa cena do samba de mulheres em Mogi acontece? Como é que funciona? Então, a gente tinha uma reunião que era na Mariquinha, né? No casarão da Mariquinha, com mulheres maravilhosas sambistas, que até então eu não as conhecia. E a minha irmã falou assim, Raquel, a gente vai lá na Mariquinha fazer um samba, a Elce e tal. Você não quer ir? Eu falei, vou. Mera espectadora. Que era uma roda de mulheres. Uma só. roda de mulheres, mulheres sambistas, onde ninguém era rejeitado. Você podia chegar, puxar sua cadeira, tocar o seu pandeirinho do seu jeito, tocar Mesmo o seu sendo bongô. desconhecida. Muito acolhedora. Era acolhimento a palavra. E aí eu fui como mera espectadora e a Lívia Barros me chamou, que é uma cantora maravilhosa também, tem uma voz linda. Raquel, você não quer? Vem aqui, senta aqui. Falei, vamos embora. Sentei e já me conectei com todo mundo que estava lá e já comecei a fazer parte, né? Até elas formarem um show que a gente fez por Mogi também, né? Pela Prefeitura de Mogi, no Sesc. Maravilhoso, que eu participei também. E a gente cantou só samba. Umas cantaram pagode, eu cantei uma música que eu adoro, dos originais do samba, que é Esperanças Perdidas. E foi uma conexão, assim, muito boa. Você sentia que todo mundo realmente era acolhido nessa roda de samba e ficou como o samba das mulheres. Depois a gente fez lá acho que na quadra da Águia de Ouro, da Águia de Prata, desculpa, da Águia de Prata, com o Rabicho, e só mulheres. Elô Ferreira, Juliana, toca um piano, Divinal. Lívia Barros, compositora também, cantora maravilhosa. Todas essas mulheres são mulheres responsáveis pela minha vontade de cantar, de compor. A Elce, a Fabiana Ribeiro, que é minha irmã, que toca um pandeiro muito bem, que aprendeu com meu pai. Então, essas raízes musicais, elas ficam entranhadas na gente. Mas esse samba das mulheres é um samba divinal. E a gente, sempre que pode, se reúne e se prepara para cantar todo mundo junto. Cada um com uma conexão muito grande, sem preconceito nenhum. São mulheres maravilhosas, empoderadas. E falar em mulheres empoderadas, Thelma de Paula, maravilhosa também. E essas mulheres se conectam num samba. Eu canto, a outra também canta, eu canto do meu jeito, você canta do seu. E sai muito bom, pode acreditar. Quando vocês verem uma roda de samba... E vamos ver, hein? Temos um festival. Não sei se a Elci já falou com você do convite da roda de mulheres de samba. Logo mais chega mais um convite então, aí. Fica muito legal. A gente se conecta muito bem com mulheres no samba. E essas mulheres eu acho que também fundaram essa maneira da gente cantar e se conectar e ficar junto, justamente por causa daquilo que eu comentei com vocês, o preconceito da mulher ser aceita numa roda de samba, né? Da pessoa olhar torto. Será que aquela fulana sabe cantar? Será que aquela ali sabe tocar um pandeiro? Será que ela... Isso não vem ao caso. A música, ela é divina para todo mundo, né? A música é divinal. Dá tudo certo, eu canto, você canta, ela canta. Todo mundo canta. É a voz, né? Todo mundo canta, não tem... Todo mundo tem voz, né? Todo mundo tem. Eu acho que o samba tem um pouco essa natureza da coletividade também, Sim, né? Cada um com então. seu instrumento construindo a cozinha toda ali, Uma um cozinha, monte de... e dá certo. É maravilhoso, é divino. A gente fez uma roda de samba com muitas mulheres
A Sarah Kay também participou, tocando surdo. A Fabiana no pandeiro, eu na voz, a Lívia, Elô, Divina no violão. A Juliana. Várias também. gerações, né? E sabe aquela pessoa que chega perto de você e te faz bem? Era assim. É assim que funciona uma roda de samba. Não precisa ter um ser mais que o outro, um ser mais metido que o outro. Eu vou cantar o meu samba do meu jeito, você canta do seu. E vamos se divertir, E né? vamos se divertir. O samba é isso, né? É por isso que eu tenho... eu acho que a gente tem que ser profissional e melhorar e cada vez mais ir trilhando e aprendendo, mas o samba flui naturalmente, a música flui naturalmente. É bom. Vamos aos frutos. Bem, Raquel, então a gente vai Frutos. aos teus frutos. Então, vou te perguntar um pouquinho. Você já falou um pouco, mas aprofundando um pouco mais sobre as suas composições, as suas parcerias, os seus projetos, as realizações consolidadas nesse tempo da tua carreira, o impacto do teu trabalho, as suas criações, né? Se você quiser aprofundar um pouco sobre isso, né? Eu tenho essas criações que eu citei, né, para vocês. E eu acho que, fundamentalmente, eu estou conectada com a música, especificamente, alguns tipos específicos de música. Estou me descobrindo em outros campos, mas eu não me sinto melhor ou pior do que ninguém. Eu acho que mais profundamente, a música consegue trazer a Raquel. Eu cantando, eu me sinto Raquel, só a Raquel. A Raquel que gosta de música, que escuta músicas maravilhosas, que adora Elis Regina, que fica ouvindo Dalva de Oliveira. E músicas, eu gosto muito de músicas antigas também, talvez seja uma conexão para mim poder criar as minhas músicas. Às vezes você escuta palavras mais difíceis, não tão usadas, né? Como eu fiz essa música do Shot, eu coloquei caritó. A menina falou: Raquel, mas o que é caritó? Né? Antigamente as mulheres ficavam no caritó, aquela mulher que não se casava, que era tida para caritó? Que titia. legal, Raquel. Mas o que é o caritó? O caritó é... Como é que a gente faz? Você estar carente, sem ninguém, sozinha. Ah, o caritó é como se fosse... entendi. Não me Um deixa lugar aqui sozinha. Não me deixa aqui sozinha, assim, no caritó. E eu gosto dessas palavras antigas. Eu gosto de músicas também que me remetem a coisas mais antigas, a pessoas, sabe, mais vividas. Eu sou uma mulher apaixonada por, às vezes, também por um tempo antigo, né? Pelas músicas mais antigas, que eu acho que também puxa também uma raiz que é de todo mundo, né? Mas você acha que isso é por conta das referências familiares, saudade da infância, da referência Eu paterna? acho que sim. Eu acho que sim. Muitas... se você pegar e ficar ouvindo umas músicas antigas, eu acho que a gente se conecta muito com o que era, né? Tipo, década de 70, tinham músicas, assim, divinas, né? A poesia, a melodia, né? A poesia, a Era melodia, muito né? Eu adoro aquelas músicas. Não existia o smartphone para fragmentar, né? O Não, pensamento, Era o tempo da leitura do livro. aquelas mulheres que cantavam no rádio ao vivo. Eu acho que de mais tempo de ócio criativo também, né? Eu não sei, acho que hoje em dia tem tanta coisa, Muita coisa, velocidade, né? Você precisa ter esse tempo seu, sei lá, um tempo Eu de também acho, eu inspiração, concordo né? também. Uma inspiração, Gosto buscar criativo. inspiração, né? Em Gosto algum... criativo. As Mas mulheres... Os frutos, assim, a gente falaria um pouquinho, sei lá, de álbuns, de realizações. Você falou desse evento no Sesc, eu acho que foi uma realização super bacana. foi. Pra mim foi. Eu me senti, de fato, uma artista. Um pouco também da questão do terreiro e outras composições até que você já apresentou. Mas você tem alguma noção de quantas lives,
você chegou a fazer aí nesse período em que estava nessa relação mais virtual? E quantas ou composições também, eu queria Quantas saber. parcerias, com Quantas quem parcerias você também. teve parcerias? Olha, você por criou? incrível que pareça, eu componho sozinha. Aham. Eu Mas- comigo mesma. E com as conexões que tem, né, dos orixás, dos guias e tal. Mas eu nunca nem, né, eu nunca me vi assim, eu nunca me experimentei tentando compor com alguém. Que alguém faça uma parte, eu consiga fazer a outra, ou juntos, né? Nunca tentei, é uma experiência até essa sertaneja você fez sozinha? também. Fiz sozinha. Mas arrumou um violeiro ali para fazer ainda? Não. Eu cantei ela a capela. A valsa você fez junto com a sua... A valsa eu fiz junto com a minha amiga. A valsa eu fiz com a minha amiga Jéssica, Mas ali era um exercício também proposto pelo Dani como professor. pelo né? Dani como professor. Mas a Jéssica, maravilhosa, tocou violão e a gente foi lá. Sabe, a gente tinha que fazer uma valsa sombria. Sabe, uma valsa triste? Aquela coisa que se arrasta, né? E aí eu falei, vamos encaixar essa poesia. Então você tinha que cantar ela, sabe? Aquela coisa... eu não me lembro... me lembro um pouco da letra. Tem a poesia. O poeta é um coautor também da composição. Sim, maravilhoso. Porque, na verdade, era só uma parte falada, né? Era uma história de uma moça que estava num castelo, enfim, apaixonada por um rapaz. Era uma coisa bem pesada, que se arrastava. E aí a gente conseguiu fazer essa valsa também, que também ficou tristonha, sabe? Sabe uma coisa caída pelo chão? Ficou uma coisa mais ou menos assim. Mas que deu certo. A Jéssica é a minha companheira lá do violão, né? A Jéssica. Eu tenho pessoas maravilhosas, assim, que quando eu começo a cantar, Raquel, pode ir que eu acompanho aqui. E aí dá rock, fica legal. E os projetos que você participou, o que você considera que assim foram fortes, foram consolidados, foram Como frutos, como né? frutos? na Como tua frutos, jornada? eu considero sempre esses projetos que a gente une mulheres, né? Maravilhoso. Por vários motivos. A gente une mulheres para cantar, para tocar, sem nenhuma outra... É claro que existe também, né, alguma coisa que a gente sempre vai falar quanto a preconceitos com mulheres em rodas e tal. Mas eu acho que principalmente a gente se conectar mesmo. Todas as vezes que eu cantei com essas mulheres, eu me senti muito bem. Me senti muito à vontade para cantar. Então eu acho que a nossa união, A união. esse trabalho de união, de mãos dadas, braços dados, de uma não soltar a mão da outra, É isso aí. de uma não denegrir a imagem da outra, de uma não rir da outra, né? É o que eu falei, a gente canta cada um do seu jeitinho e flui naturalmente. Mas esses projetos com essas mulheres, eu aprendo sempre muito, né? Com a maneira que cada uma toca, que cada uma... né? A gente estava vendo agora, você tocar, é a sua maneira de tocar. Na verdade... Ninguém mais vai tocar como você, É, né? É a sua maneira, você se achou dessa maneira. sim. Então, é essa a maneira que a gente sugere que uma mulher não solte a mão da outra. Na música, no samba, na parceria, no coleguismo, em amigas que são amigas de mulheres, que são namoradas de mulheres, que são sem preconceito nenhum, companheiras de mulheres, mulheres novas, mulheres mais maduras, mulheres que cantam em escola de samba, né? Que é muito também outro universo que você... Segurar um samba enredo não é para qualquer um, né? Ziquem. A neguinha nem passava maquiagem, só suava assim, falei, caramba. E é esses universos, né? Que tem Eliana de Lima como referência, mulher que canta, Raquel Tobias, que é uma pretona linda, que canta sambas e que é inspiração para qualquer um ver uma mulher. O simples fato de uma mulher sentar numa roda de samba e ter a coragem já é maravilhoso para mim, entendeu? Sentou... Esse ciclo de acolhimento também é fantástico, né? Ter esse espaço da sororidade, da sonoridade, da gente fazer coisas
maiores, né? Mais, igual você falou, da carreira, mais bem estruturadas. É maravilhoso. Quem não quer, né? Quem não quer ser bem tratado, Uhum. né? Quem não quer estar, como a gente está tendo a oportunidade agora de estar no estúdio, Uhum. né? Né? A Prefeitura de Mogi tem nos proporcionado isso. A gente fez aquele lá, a gente faz os projetos. Então tem isso. Quem não quer ser bem tratado, quem não quer estar num bom estúdio, com uma boa sonorização, poder falar, né? Que a música, Às vezes ela você chega num lugar, como muitas vezes, eu convido você para cantar, mas o microfone não tá bom. Não, e essa equipe fantástica dos técnicos do EMAN que a Então, gente tem que agradecer aí é muito. que está. Agradecemos a todos os técnicos, o pessoal, né? Você chega em rodas de samba que o microfone está quebrado, que não tem, então você tem que ir com a cara e a coragem. Uma vez que você tá lá, gogozão, no né? gogozão, mete um louco lá e um vai junto com o outro, um ajuda o outro. Então, quem não gostaria? Profissionalmente, sim. Quem não gostaria de estar num bom estúdio, num estúdio bem iluminado, E bem bora cuidado, trazer Raquel Ribeiro pro EMAN. né? Bem arrumado. Sim. Eu sou fã número 1, então, claro, quem não quer ser bem tratado? Quantas É composições isso que eu ia você tem? perguntar. Ah, isso, eu pensei que você ia falar da música, desculpa. Também, não, ia passar adiante. Então mas manda era pra essa. lá, Frutos. Tá aqui pra gente perguntar. Quantas composições você... Não considera? tenho noção. Não tem ideia. Você não numerou. Não tenho ideia. São muitas. Mais ou menos. São mais ou muitas. menos. Ah, não sei, 40? Uau, 40 deve ser, por aí, mais ou menos. Maravilha. uau. Todas ligadas sempre para essa vertente, né? E uma vez eu perguntei para um grande mestre também, André Ricardo, que me ajuda a respirar quando eu canto. Ah, Ele falou: ouvir músicas boas forma bons bons compositores, compositores, olha, né? né? Que É a legal. tua nutrição. Quando a gente estava bem pequenininho na escola, a minha professora dava gibis para a gente ler, da Turma da Mônica, né? Mas é uma inspiração para você se tornar um bom leitor, né? Com certeza. Então é a mesma coisa, a música é a mesma coisa. Se você tiver um bebezinho em casa e você espalhar instrumentos, ele vai fazer barulho com os instrumentos e vai ter um gosto refinado e apurado para música, para Com tocar, certeza. né? Então, Raquel, agora é a hora de ouvir a tua flor, essa A beleza. flor que você escolheu, mais uma das flores, mas a Degustar o flor fruto. mais flor majestosa. escolhida para esse momento, assim, né? Trazer essa... Dentre flores, Mensagem. eu tô aprendendo a falar igual vocês, ó. Dentre flores e folhas e caules e tudo que se compõe uma árvore, eu escolhi para mostrar para vocês Ogum, né? Ogum que que eu também não sei se eu cheguei a falar, mas Ogum é uma espécie de confusão, assim, uns falam Ogum, né? E outros falam São Jorge, então é uma coisa meio confusa. E aí eu também criei essa música dentro dessa confusão que a gente cria, né? Uns falam de Ogum lá na Capadócia, né? Como algumas músicas falam. Mas a gente que é brasileiro, a gente conhece o bom Ogum como São Jorge, né? São Jorge Guerreiro, que, como diz o Djavan, né? Mata o dragão, né? E Ogum é uma mistura de tudo isso. Não é uma coisa para se discutir, mas Ogum é São Jorge, é irmão de São Jorge. Não, é Ogum, para quem quiser. E é São Jorge para quem quiser também, né? Como tem essa conotação de Umbanda e Candomblé e a Igreja Católica, Ogum é Ogum. Vamos a Ogum. Bora. Na igreja, ele é São Jorge, na Umbanda, ele é Ogum. O importante que é guerreiro e não desampara filho nenhum. Ogum é senhor dos destinos, é que aponta o caminho
que eu devo andar. Não me abandona, nunca me deixa sozinho. Sua espada e escudo, ele vai me emprestar. É cavaleiro da ordem de Oxalá. Sob o seu comando, sempre vai governar. E diz Oxalá pra Ogum: desce na terra, protege o meu povo, não deixa seus filhos tombar. Dá esperança e estende a mão, tira todos os espinhos do chão, joga flores pra eles passar. Mas desce, desce na terra, ajuda meus filhos e não deixa tombar. Dá esperança e estende a mão, joga muitas flores no chão, ajuda os filhos de Oxalá. Vestimenta de Ogum é armadura, espada. Na mão o escudo traz junto do peito, Ogum é que é guardião. Vestimenta de Ogum é armadura, espada. Ele traz na mão, protege os filhos de Ogum, não deixa eles cair no chão. Ogum é meu pai guerreiro, é quem comanda os nossos caminhos, as nossas estradas. Se você estiver perdido, sem direção, sem fé dentro do coração, procura Ogum dentro de você. Se não for Ogum, pode ser São Jorge, não tem problema. É só pedir para ele que ele te ajuda. Ogunhê! Ogunhê! Maravilha, Raquel. Maravilhosa. Muito Nossa, bom. que mensagem, né? É uma oração, né? Uma bênção derramada mesmo. É um ponto. É um ponto. É. Mas a gente canta pra demais. Xangô também. Pra todo mundo. Que maravilha, né? Belíssimo. Muito bem. A gente canta pra Xangô e canta pra todos também. Raquel, agora a minha tarefa de tentar continuar com a sua árvore musical. Diga. Vamos pensar agora nas sementes que a sua árvore derramou pelo caminho, né? As pessoas que de alguma forma se espelham no seu trabalho, se sentem inspiradas e que se sentem à vontade de produzir. São as suas sementes, as sementes da árvore da Raquel, se desdobrando, sei lá, num filho, num parceiro. Você falou um pouco do seu filho, né? Como compositor. Como você percebe esse desdobramento da sua carreira, do seu trabalho como compositora? Eu espero que as minhas sementes sejam muitas, que elas vão se espalhando aí pelo mundo, para quem gostar de ouvir a minha música, para quem gostar de ouvir a minha voz, que é assim mesmo, rouca. E os meus filhos, eles são pessoas também muito musicais. Eu espero que eu tenha passado essa herança para eles, que eu deixe essa herança para eles do mesmo jeito que o meu pai me deixou, né? Que a minha mãe também era musical e a família toda, né? Que eu tenho pessoas muito musicais. E em cada lugar que a minha música puder chegar, por mais simples que seja, se ela tiver uma sementinha lá e germinar uma coisa boa, eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficar muito feliz. Eu fiquei muito feliz quando eu ouvi a Lívia cantando a minha música, que eu nunca tinha ouvido. A minha música realmente sendo musicada, né? A Lívia cantou a minha música, Ogum. E ficou assim, eu achei uma criação assim divina. Eu sempre tinha ouvido do jeito que eu cantei aqui para vocês. Ah, ela cantou de outro jeito? Não, ela cantou do mesmo jeito, assim, né? Com a maneira dela, que é maravilhosa, linda. Mas eu digo assim, com violão, com piano, com todos os instrumentos. Arranjo, né? Isso. Ah, Eu nunca que tinha massa. ouvido a minha música de uma maneira musical, sendo cantada por alguém e de uma maneira tão bem colocada, com os instrumentos. Igual eu falo para vocês, quando você questiona a live, eu faço as lives a capela, né? Às vezes a gente fez umas lives e meu marido me acompanha. Ele ficou meio tímido aqui agora, mas Ele tá ali, ele né? toca, assistindo, ele escutando toca. essa mulher maravilhosa. Ele né? toca o pandeiro, sim, ele sabe tocar. Ele é meio tímido, mas aí a gente se une, mesmo se unindo,
A gente tem um jeitinho, mas assim, ouvir uma coisa produzida é aquilo que eu estava falando para vocês. Quem não quer um bom microfone, um bom estúdio, que a sua música tenha um bom violão 7 cordas, que tenha um teclado, um piano, que tenha uma pessoa maravilhosa tocando com o seu Eurico, que toca sambas e chorinhos. Então, eu acho que esse é o, assim, é o auge do artista. Você vê alguém cantando o que você criou. E de uma maneira tão bonita como elas fizeram. Ficou perfeita. Ficou muito bom. Nossa, vontade de escutar. E eu fiquei emocionada de ouvir pela primeira vez a minha música. Alguém cantando a minha música, realmente produzida. E elas chegaram a gravar, não? Foi só num show? A gente cantou uma vez, eu cantei junto com ela uma vez lá com o Rabicho, na Águia de Prata. E elas acabaram cantando também, né? Algumas vezes. E eu fiquei maravilhada, né? Porque assim, ela falou assim, mas não é possível, Raquel. Eu falei assim, não, eu nunca ouvi alguém cantando a minha música, tocando os instrumentos, né? Que legal. E ficou muito bonita. Então eu fico imaginando, como vocês falaram de carreira, todas as minhas músicas sendo tocadas ou sendo cantadas, né? Por alguém maravilhoso como elas são. Musicalizando mais. Musicalizando né? mais, exatamente. Que legal. Às vezes eu canto, Aí tá aí o convite, mas eu não né? tenho a noção de como ficaria bem produzido, entendeu? Então é uma maneira... Sim. Deixa eu te perguntar, então, a gente seguir para o momento seiva da árvore, né? Porque ela tem uma seiva, né? Seiva. Que ela se alimenta, né? Como o nosso sangue, a árvore musical tem essa seiva. O que você sente ser Quais são as suas estratégias de sobrevivência como artista, como compositora, né? Como é que você sente que você se alimenta ou mantém sustentável isso, né? Porque essa árvore precisa de alimento. Que alimento é esse? Como é que você se alimenta? O meu alimento principal é a fé e a vontade de cantar. Eu procuro unir os dois para nunca esmorecer, né? Não desistir. Eu não desisto de cantar e nem da música. Entendeu? Eu acho que a minha seiva talvez seja isso. Eu não pretendo desistir de cantar, de estar em um lugar, numa roda de samba. Então eu me sinto muito lisonjeada quando eu sou citada como cantora, como compositora, como eu fui convidada por vocês, como eu fui indicada pelo Rui. Então eu acho que tem dentro de mim tem essas vertentes. Não vou desistir de cantar. É isso aí. Então eu acho que talvez seja isso, a minha fé e a minha vontade de cantar. E assim, você já foi remunerada por cantar com as suas músicas? Isso já teve? Porque esse é o momento, para quem é a pessoa que é profissional em música, a gente pergunta, dá para viver da própria arte? A gente já entendeu que não é o seu caso, porque você já falou que não é essa, pelo menos até agora, a sua intenção. Mas você já foi remunerado? O que você acredita qual é a importância dessa remuneração do artista, do compositor? Mais incentivo, mais apoio? Como é que é isso? Essa questão também do alimento material para que essa arte essa árvore musical possa ficar em pé? Então, quando a gente fez esse projeto, que também foi pela prefeitura, né, de Mogi das Cruzes, a qual eu agradeço muito, a gente foi, sim, remunerado por esse show. A roda de mulheres. O show do Cé, isso, a roda de mulheres. E para mim foi muito importante. Sim. Foi muito importante porque né? é um reconhecimento também como artista, né? Você ser remunerado, Sim. você ter essa importância. A gente fez também uma live que a gente também foi remunerada em casa, nos áureos tempos lá da pandemia. Nós nos unimos. Da Aldir Blanc. Isso. A gente também fez. Live né? apresentação, live show. Isso. Aí a gente fez. E aí ficou assim, que cada pequeno grupo, né, se unisse e eu, por exemplo, cantei Alcione, né? Para mim, eu cantei Alcione. A gente falou um pouco da música, como eu falei aqui para vocês, das minhas influências musicais, meu pai, minhas pessoas, os cantores que eu gosto. E aí a gente também
partiu para esse lado. Também fomos, né, por conta da pandemia, pequenos grupos. Então, cada pequeno grupo cantou, né? Meu marido me acompanhou e a minha irmã também no pandeiro. Que legal. Mas eu fui a principal, né? A gente teve a remuneração. A minha irmã também participou, junto com a Elce, né? A minha irmã fazia parte do grupo da Elce. Elas cantaram Jovelina, Pérola Negra. Eu cantei Alcione. Umas outras 2 meninas cantaram, né? Foi Jovelina, né? Alcione, Dona Ivone Lara, né? Então, cada grupo de 3 ou 4 meninas, né? Ficou responsável por cada... E esse aí a gente fez em casa mesmo, né? Era o que o contexto permitia, Era o que né? o contexto permitia naquela época, que foi a fase braba mesmo. Tava muito ruim. E vocês alegrando a vida. E né? a gente se uniu para tentar, Trazer né? fé, trazer força. Trazer né? fé, força, para se mostrar, né? Você não podia sair, você não podia estar em lugares com as pessoas. Então, foi feito assim. O meu foi feito em casa, o da minha irmã foi feito com a Ilse, lá onde elas estavam, em outro lugar, e o das outras meninas, respectivamente, também. E também fomos, né, agraciadas com essa forma, né? Que também a gente também recebeu, né, o cachê, que eu achei muito legal. É muito Esses bom. incentivos são muito importantes. Muito importantes. Maravilha. Fora o reconhecimento, é muito legal você ser... Olha, você... Isso né? é uma forma de reconhecimento, né? Também Pagamento é uma forma de reconhecimento, numa época difícil para todo mundo, né? Onde a gente também tem como perspectiva saber que muitos dos preços foram dobrados das coisas, nos supermercados. Coisas simples, que, né? De leite, pão, né? Sim. Foram muitos preços dobrados. Então, um reconhecimento muito legal do trabalho e né, uma remuneração por isso, muito legal. Eu me senti muito bem, sabe? Sendo, agindo dessa forma, mostrando o meu trabalho e sendo reconhecida e recompensada por ele. Por mais incentivos. Mais incentivos. Parabéns. Muito importante o trabalho artístico ser reconhecido, né? Como um trabalho. Né? Muito, é muito bom, é muito importante. Talvez até por isso muitos artistas mogianos, por exemplo, eu estou aqui por meio do Rui e ele me apresentou a vocês. Então né? Ele me falou de mim para vocês e a gente está podendo fazer esse tipo de conversa hoje. Então, tem muitos artistas que não são sabidos, que não são vistos, que não são lembrados. Exato. Né? Então, por exemplo, eu cantei no Sesc, para mim foi uma porta maravilhosa. Né? Tanto de reconhecimento, mas eu estava lá no palco onde muita gente estava olhando para mim. E um palco tão importante, eu cheguei a ver fotos desse show. Então, um palco muito né? importante. Uma coisa que a gente poderia ter ficado encolhidinho lá cantando, mas a gente subiu no palco, né? Assumidas ali, né? Assumidas ali, numa posição de artista. Uma força feminina muito bonita. Muito bonita. Muito bom. Então, Raquel, amada, agora a gente chega na fotossíntese, né? Criando o alimento, o seu próprio alimento em contato com a luz, né? Como você, no processo de amadurecimento, né, do seu trabalho, como que o reconhecimento das pessoas possibilita que a tua obra se mantenha, né? Como que você... o que você faz para continuar criando... como que a tua obra se sustenta no seu meio, né? Como que é possível viver da sua arte, né? É possível viver da arte. Acho que você falou um pouco, né, sobre isso, sobre a sustentação. Acho que a importância que tem, né, do artista poder... Acho que nesse momento você não está focando nisso ainda, né? Mas acho que vai ser um ponto que naturalmente você vai ser levada, né? A tua arte vai te levar a isso. Mas como nesse momento a tua criação, como que... Você cria o próprio alimento, fotossíntese o e a árvore criando o próprio alimento. E como que como que o reconhecimento das pessoas, da comunidade te impulsiona, né? Como que é isso? Como que é você produzir e perceber que, né, como que é como que é esse reconhecimento da população, né, das pessoas que te ouvem, te nutre,
também, né? Ah, me nutre muito. Muito, muito, muito. Eu posso estar num lugar, igual eu falei para vocês, maravilhoso, como eu citei agora, do Sesc, e eu posso estar no boteco cantando samba. Me nutre cantar e ver as pessoas felizes, né? Existem pessoas que falam o que te deixa feliz, né? O reconhecimento máximo pro artista, para qualquer artista de cinema, de teatro, é o que batam palmas para ele, Sim, que reconhece, é um reconhecimento direto, é um Maravilha. pagamento imediato. Mas A aí no gratificação, caso né? das composições para os orixás, eu acho que tem um reconhecimento que é espiritual também. Espiritual, muito Que é bom. esse alimento. A Muito luz bom. mesmo, né? A luz espiritual. É uma luz espiritual mesmo. Espiritual. E da forma que E aí vem, não precisa de palma, não precisa de nada. É a bênção, precisa só né? da palma A gente dá palma, da marcação. A gente dá palma pros orixás. Pros né? orixás. Só cachoeiras de luz, né? Só cachoeiras de Chega. luz. Vamos bater palma pra essa luz que tá descendo, né? Mas você pode até estar num lugar e cantar para os orixás também, né? Que são maravilhosos, bem lembrados. Mas eu acho que o principal seria isso. A não desistência, né? A força, a fé que eu tenho nos meus guias, nos meus orixás. Eu tenho certeza que eles estão aqui comigo e com vocês, cada um de vocês. Eu acredito em seres de luz, em anjos, bons anjos, em duendes, em tudo que for de bom. Sim. Então eu acho que o que me nutre é isso, me manter de pé, não tentar, não desistir, né? Mas o reconhecimento, ele é bom em qualquer lugar que você esteja. É quando Desde chega a um mensagem, né? Quando chega a mensagem, você vê... O artista é isso, né? O artista o é isso. reconhecimento, uau, então... O artista, na verdade, Continua ele nesse quer caminho. sempre ser reconhecido, né? Ou de uma forma, ou de outra. Nossa, eu vou te mandar não sei se você conhece como é o nome, gente? Paulo Prudente. Não. Eu vou mandar para você no WhatsApp depois. Ele fala, faz parte do ofício do artista derramar toda a sua expressão. E eu acho... É linda a música, assim, que fala do artista, dessa coisa do artista. Depois eu mando para vocês. todos. Então, eu me esqueci também de falar de um pessoal que é muito especial para mim, que é o pessoal do Teatro do Tem. Que legal. Eu fiz com eles, eu cantei eles Regina Upa Neguinho. Teatro Experimental Mogiano, né? Ah, é lindo e maravilhoso. Eles são todos artistas maravilhosos. Eu me coloquei no palco com eles, eu cantei. A primeira vez na minha vida que eu fui dirigida por que chique, por um diretor. Diretor de teatro. E é muito bom. O teatro conecta a gente também com o mundo real, né? Não é nada filmado, nada gravado. Você tá ali, hoje você faz de um jeito, amanhã você faz de outro, mas é maravilhoso. O Toninho também, que me acompanhou na música, e a gente fez como que chama? A gente fez uma peça, agora não me lembro, e eram só escravos, então acho que tinha muito a ver com aquilo, né? E eu, como sou uma pessoa que gosto muito de música e me ligo em música, mas eu não sabia que o Paneguinho fazia parte desse musical maravilhoso. E aí eu cantei, maravilhoso. Upa neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda. Upa neguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Maravilhoso. Que eu não posso fortaleza, deixar de falar né? do Tem, gente, eu não posso. Eles E são aí, maravilhosos. Eu vou aproveitar o gancho, porque esse é o momento floresta. Floresta! Que é exatamente a sua relação com o bioma e com a biosfera, né? Todas as outras árvores da floresta, os animais todo Todo o bioma. ecossistema envolvido ecossistema. nessa árvore. Toda essa relação da árvore musical da Raquel Ribeiro.
e com esse meio, né? E aí um pouco essa relação com o meio, a relação com os vários grupos e vários núcleos artísticos ou familiares ou de trabalho. E aí aproveita também para deixar o seu contato, para alguém que estiver interessado em te contratar para shows, para aonde te encontra, né? Olha, eu estou com o nome de Raquel Ribeiro no Facebook e no Instagram também. Uma coisa que eu nunca fiz, que eu gostaria muito de fazer, era cantar num casamento de alguém que casasse, sabe, na Umbanda, no Candomblé. Acho tão bonito. E aí, o meu trabalho é esse. Eu me proponho a aprender sempre, né? De todas as formas. Igual eu falei para vocês sobre o teatro. E o teatro é maravilhoso, ele é mágico. Ele é magia. Se cantar no teatro já é bom, cantando é melhor ainda. Eu me achei muito lá também, com todas essas pessoas maravilhosas que eu me envolvi. Que por conta também da pandemia, que foi muito triste, a gente parou também. Mas a gente tem um grupo de teatro. E eu faço parte do TEM também. Sempre que tiver alguma coisinha lá, a gente demonstra, canta. Eu me proponho a aprender, a atuar. Principalmente se forem sobre histórias de muita vivência, de gente negra, de gente bonita, de gente que canta. A gente fez essa peça e um outro também a gente fez de musicais, que eu cantei e a gente falou sobre os sentimentos amorosos. E aí eu cantei o ciúme. Eu cantei... O ciúme Eu do cantei Caetano? Ronda. Eu cantei Ronda. Ronda? Ronda. O que é? O ciúme do Caetano? Não. Não. A gente cantou o sentimento, o ciúme, então aí eu cantei Ronda. Ah, Ronda. De noite eu rondo a cidade Ah, sim. a te procurar, sem te encontrar. Que linda. Que fortaleza sua voz. A gente cantou Ronda pra falar um pouco da... Sabe aquela mulher que sai sofrida, procurando o cara, onde o cara tá, e o cara não tá nem aí com ela? Aí eu cantei, me coloquei nessa situação também, junto com o pessoal do teatro. Foi mais um musical, a gente cantou Serestas. Então você, além de compositora, é uma atriz, uma mulher do teatro. Eu sou uma mulher da música. Das artes, né? Das artes musicais. Música teatral. A música teatral. A música me encantou com Mas o teatro, também junto com o dos teatro. palcos, né? Também, Da roda de então, mulheres. Sim, não, no palco sim, eu tô falando no teatro. Mas a sua relação com a cidade, assim, aonde você se encontra em Mogi? Que lugar que você gosta de visitar, que você encontra sua paz? Eu gosto muito de Mogi. Eu não nasci em Mogi, eu nasci em Santo André, no ABC, né, paulista. Mas eu me encaixo perfeitamente em Mogi. Eu sempre me encaixei em Mogi, eu gosto muito de Mogi. Mas, musicalmente, com amigos musicais e cantores, e esse pessoal do teatro, e conhecendo vocês também, eu me acho perfeitamente morando em Mogi. Eu adoro Mogi das Cruzes. Que É legal. onde está o coração. É onde está o coração, Tá. exatamente. Não nasci aqui, mas eu sou de Mogi. E onde você está entregando a tua arte, né? É onde eu tô, Plantando no é onde eu sol. estou me mostrando aí, para quem quiser ver. É isso aí. Maravilhoso. Né? Que bom Nessa que você floresta, chegou. nesse ecossistema artístico Eu estou em de Mogi. Mogi das Cruzes, né? Eu sou uma mulher Maravilhosa. preta, cantora, macumbeira, compositora e mogiana. Fantástico. Que a sua música possa chegar cada vez mais, né? Que possa ser muito ouvida, porque é muito potente, né? O teu ser, assim, a tua força, né? Esse coração, acho que esse teatro, né? O teatro com a música é uma belíssima junção, que é você, né? É muito bom o teatro, eu adorei cantar no É teatro. muito inteira, né? Você tem uma força, uma arte, uma presença, uma E musicalidade assim, inteira. eu ouvi dizer que você não é compositora há muito tempo, né? Não sou. 4 anos? 4 anos?
4 anos e 4 toda essa anos. potência, né? 4 anos. Caminha, Precisa de muita inspiração. caminha juntinho com a minha mediunidade. Mas a Olha, música essa vem verdade. contigo desde a infância, né? Sim, a música sempre, a Musicalidade. música sempre. A composição é que eu não tenho muito tempo de compositora, Legal. mas eu consigo compor com uma facilidade assim. Mas até é, que mas é incrível. engraçado, porque assim, eu acho que até pelo fato de ter vindo como uma canalização, como a sua conexão com a verdade, né, universal, ela tem tanta força, né? Porque ela veio, chegando e você tá aqui, né? Chegou Raquel? tudo junto. Pois Tudo é. junto e misturado. Muito legal. lindo. A E tem música- muito- ou seja, só tá começando, né? Tem Só muito tá ainda o começando. que Tenho muito florescer, ainda. crescer essa Então, eu árvore. estou florescendo, me descobrindo ainda, né? Eu ainda me descubro. Agora eu estou me descobrindo como compositora de outras situações, de outras vertentes, indo para outros lados. Mas, assim, uma coisa que é bem marcante em mim é que eu adoro música ao vivo. Deu pra Se sentir estiver tocando essa rock, eu escuto. Se estiver tocando sertanejo, eu escuto. É o pulsar. Se for do carnaval, eu do ser escuto. humano. Se for samba, eu escuto. Se for pagode, eu também escuto, né? Se for uma batalha de rimas de rap, eu também tô ligado no que está sendo falado. Então, eu gosto de música cantada, de música falada. Eu gosto de teatro. Eu gosto de vida. Muito bom. Foi A uma gente honra continuaria receber você. aqui, né? Mas realmente a gente tem um tempo, mas assim, muita gratidão, uma grande honra, né? Receber Foi você. muito legal ouvir sua Fechamos. história. E ver essa árvore, a sua árvore. Queremos te ver nos musical, palcos da cidade e além. florescendo. Muito bom. Olha, eu agradeço muito, imensamente vocês, o pessoal que... A produção de vocês me proporcionaram esse momento que eu poder falar para muitas pessoas que não conhecem e não sabem, né? A minha história musical. Como eu me vejo agora como uma árvore, dando frutos, flores, Sim. Que legal. né? Me abraçando como artista, como cantora, como compositora. Eu nunca tinha pensado em mim como uma árvore. Vida, né? Sim. A árvore é vida. Única, né? A árvore Única da vida. e viva, né? É a árvore da vida. Da vida. Completa. Que floresce, tem Árvore da flores, Maravilha. que tem várias situações. Eu só tenho a agradecer muito. É maravilhoso falar de mim mesma. Maravilhoso. Que as pessoas entendam um pouquinho da minha história e de como a música é importante para mim. E a gente encerra com aquela música. Vamos encerrar com a música? E aí a gente fechou a música, você fechou? não falou dos compositores mogianos, né? Então, sou apaixonada por eles. E eu não sei se eu vou me recordar inteiramente, mas é um samba que tem uma citação e é um samba de break, Ah, né? a gente pode colocar a gravação. Então, eu não sei se eu vou me recordar inteiro, mas fui convidada para cantar num samba lá no Morro de Mangueira, desses que sobem poeira. Chamei. Eu não sei se eu vou me lembrar A gente muito. coloca a gravação no final para fechar É. o episódio. É, com essa- mas com essa música. é uma música que eu coloquei a Lívia, coloquei o Rabicho, coloquei o Seu Eurico, tá todo mundo lá no meu samba. Foi uma surpresa, viu, gente? A gente falou dela agora, ela não tinha preparado. Eu não me mas a gente preparei. faz pra Mas pôr. é uma Na música gravação a gente coloca. Mas é uma Lá no música Morro de muito Mangueira, bonita que fala. daqueles que cita sobem todos poeira. Os grandes artistas Levei comigo brasileiros. pra fazer Que a bonito. gente vai num samba, Logo a história, Guilherme a gente foi num Bandeira, samba que no Rio. não é de No brincadeira. Morro da Mangueira. Sambista nato, gabarito Morro da Mangueira, elevado, mogiano traquejado. a história que eu tudo certo e conto, combinado. não tinha asfalto. Não Sabe aquele cometendo morro que você desaforo e sambava e a poeira desatino. subia? Chamei Por Alex isso que ele Constantino, fui convidado talentoso pra e cantar num ladino. samba lá no Morro de Chegamos Mangueira. lá, a tal Esses que roda de sobem poeira. samba já estava formada, Legal. com muita gente E aí eu vou colocando animada. todo o pessoal lá. Avistei Mas no logo que eu fundo, cheguei, mestre quando chega o Eurico, fim do samba, Jorge Liberato a e o gente sente Rabicho, muito orgulho fazendo de estar samba no voltando pra capricho. Como atração também E eu- pintou a eu- luz da eu não lua sei se e o todos- convite das Todas irmãs. E eu não sei Todas se as todos donas os da citados rua. são mogianos.
Mas Me disse compositora, Lívia Barros eles são que o tal muito Ragazzo atuante. o é Rabicho, Evandro a dos Reis. Lívia, Isso eu afirmo pra vocês. Evandro, Lá pelas Evandro dos tantas da Reis. madrugada, a atração era Maravilhoso. Eu internacional. coloquei todo de mundo Roma, lá. Itália e Coloquei coisa o e Evandro tal. até cantando música Pensei italiana. que ele ia Depois eu cantar de voltei Como ele Te pro Amo Mogi. ou a Tarantela. Então a gente vai num cantou samba, Camisa no Morro Amarela. da Mangueira. Mas a Sabe, amiga da década de Regiane 40. Pomares, lá do Maria Eu chego lá, todos Fumaça, os amigos que é estão do lá. Gil e Já Marinês, estão fazendo um samba me quente, avisou que já esse tão tal nisso. Depois a garoto, gente entra na que questão. de lá era Tem freguês, a minha amiga Marinês não também. era italiano, e Marinês, apesar de do- talentoso, eu logo descobri. A Marinês. O e nosso Gil, artista tão maravilhosos. famoso e Eu pus conhecido todo mundo nesse bolo era no samba. mesmo Tá todo de mundo no samba de Jacareí. break. Isso Só eu que não vou nem a gente tá em discutir. Mogi, Pra coloquei brilhantar o nosso pessoal samba também na de teatro, cidade tá todo mundo que é lá. maravilhosa. Mas depois a gente volta pra Sandra Mogi. Viana, Bom toda a mesmo é nós prosa. voltar pra Mogi. Então, Pra bora. percussão, Entendeu? percussão, chamamos E esse logo foi mais um Flavinha podcast Caruso. Árvore Musical, Assim, uma não realização Caruso. EMAN E em pras parceria canções com o mais grupo elegantes, Árvore Musical. requintadas, chamamos E hoje a tivemos Dama aqui o apoio E da tinha até Isabela. Kelly Suzette, de fino trato, Paulo A Décimo e Isabela. Ponciano, A Isabela Gustavo que de nos Castro, filmou. e o samba ficou bom de Agradecemos a fato. Secretaria de Depois do show, Cultura da voltamos cidade todos de Mogi das animados Cruzes pra cidade do por Caqui. todos os episódios. Pois o Rio de Gratidão Janeiro pela nossa continua gravação do lindo, último episódio. mas Que o assim nosso seja. lugar é aqui Todos os mesmo anjos em orixás digam amém. Amém.